Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com o Senhor nessa noite? Diga glória a Deus. Meus irmãos, primeiro eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos desse de estar aqui mais uma vez, ou melhor, pela primeira vez, né? Agradecer o convite que nos foi lançado, pastor Zé Roberto, nossa irmã Nayara, seu esposo, presbítero Charles. Vocês são bênção de Deus, sempre quando podem, estão ali conosco também cooperando, e hoje é uma alegria poder atender aqui o convite de vocês, né? Eu quero convidar a igreja para a gente de pé fazer uso da palavra do Senhor. Estamos no segundo dia de uma campanha, não é isso, irmãos? O tema da campanha, quem lembra? Quem lembra? Deus proverá, né? Vi um texto no meu coração, gostei do púlpito, viu, pastor? Combinou comigo, né? Vamos ler um texto da palavra do Senhor, irmãos. Eu quero ministrar um texto dentro desse tema, no segundo livro de Reis. Vocês procurem aí capítulo de número 6, verso 8. Depois nós vamos ao capítulo 7, verso 1. Quero louvar a Deus também pela vida dos nossos irmãos. O presbítero Clodoaldo, que congrega conosco ali na nossa igreja, nosso irmão Isaulino, popular, irmão Zal, né? É uma alegria ter vocês aqui. Os irmãos, esteja como eu estou, bem à vontade, né? Glória a Deus. Irmãos, segundo livro de Reis, capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso de número 8. Depois nós vamos ao capítulo 7, verso 1, dentro desse tema que está sendo proposto, né? E o rei da Síria fez chegar a Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar onde o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. E tendo turbado com esse o incidente o coração do rei da Síria, chamou eles os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos e quem é do rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Capítulo de número 7, verso de número 1. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alquires de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão, cujo braço do rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderei suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Você toma assento, diga glória a Deus. Amém. Meus irmãos, quantos estão felizes, digam glória a Deus. Diga assim: Deus proverá. Meus amados, ainda com a sua Bíblia aberta, eu quero discorrer aqui nesses 2 textos da palavra do Senhor. O texto que nós lemos aqui, irmãos, é uma batalha vencida em 3 fases. Se nós perguntarmos aqui no meio de nós, quem dos irmãos aqui passa por momentos difíceis, momentos de batalhas, de tribulações, nós sabemos que todos nós vivenciamos momentos como esse na nossa vida,
a nossa vida, ela é repleta, como nós costumamos dizer, de altos e baixos. E às vezes a promessa de Deus é que nos segura de pé. Se nós fizermos uma pergunta, uma pesquisa aqui bem rápida, nós vamos ver pessoas que vão dizer: pastor, eu não tenho vivido a abundância, mas eu tenho esperado na promessa de Deus. É a promessa de Deus que me traz até aqui numa noite como essa. Eu estou aqui não porque está tudo bem, pastor, mas porque Deus assim me prometeu, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Queridos, nos tempos do profeta Eliseu, diga assim: profeta Eliseu. Se tiver alguém dormindo aí, diga para ele: profeta, acorda aí, profeta. Irmãos, no tempo do profeta Eliseu, a palavra do Senhor nos diz que o povo de Israel sofria a ameaça de um inimigo. Olhe só para cá, um inimigo. Este inimigo era o rei de uma das maiores potências da terra do mundo antigo. O nome desse rei chamava Ben-Hadad. Ele era rei da Síria. Os sírios já haviam dominado grande parte do Oriente, e naquela época este rei olha para Israel a fim de tomar a nação por completo. A nação já tinha sofrido algumas retaliações, e agora os sírios, através desse rei Ben-Hadad, se levanta contra o povo de Deus. Às vezes nós pensamos: o que fazer diante dos ataques do inimigo? Tudo que o ser humano quer e necessita e deseja nessa vida é viver em paz, irmãos. O povo de Deus estava ali no mesmo propósito, dentro das mesmas proporções, da mesma visão. Mas a palavra do Senhor diz que o rei Ben-Hadad, ele decide atacar o povo de Deus. Mas ele decide atacar de forma covarde. Ele usa aqui 3 estratégias. Quantas estratégias, irmãos? Não é fácil você receber a fúria do inimigo sem saber quais estratégias que ele vai usar. Se nós observarmos bem aqui no capítulo 6 do segundo livro de Reis, a partir do verso de número 8, a palavra do Senhor diz que o rei da Síria, ele decide com os seus oficiais guerrear contra Israel de uma maneira mais covarde que você possa imaginar. Qual maneira, pastor? O capítulo 6, no verso 8 e 9, diz que ele não declara guerra. É muito fácil você estar preparado quando o inimigo do outro lado declara guerra contra você. As lutas mais difíceis são aquelas que nós somos pegos de surpresa, né, irmão? A gente nem imagina que aquilo vai chegar, e de repente aquilo chega na nossa vida, nos deixando sem ações. Muitas vezes somos impulsionados a ficar paralisados sem ter o que fazer. O rei da Síria, ele diz assim para os seus oficiais: nós vamos aguardar as tropas de Israel passar, não vamos declarar guerra alguma, nós vamos acampar em determinado lugar, espera eles passarem, e quando eles passarem nós vamos atacar e exterminar de uma só vez. A pergunta que nós fazemos hoje é: quando os nossos inimigos se levantam contra nós, sem que nós tenhamos conhecimento das suas estratégias, quem é que nos defende? Dá para você começar a dar glória a Deus aí, irmão? Quem é que nos guarda, irmãos? A palavra do Senhor diz que o rei da Síria, ele trama a sua primeira estratégia, e essa estratégia, ela começa a se desfalecer por uma única razão. A palavra do Senhor diz que o profeta Eliseu, diga assim, profeta Eliseu, que era profeta em Israel, este profeta, olhe só para cá, Deus revelava a ele tudo aquilo que o rei da Síria tramava fazer contra Israel. Ele achava que a conversa estava apenas entre os seus oficiais e apenas nas suas faculdades mentais, pastor. Olhe bem para cá, não perca essa mensagem. Mas a palavra do Senhor diz que
quando o rei pensava, conversava com seus oficiais, tramava, arquitetava a invasão de Israel, a Bíblia diz que Deus levava essas informações ao profeta Eliseu lá dentro da Terra Santa. Dá glória a Deus aí. O profeta Eliseu descia, ia até o rei de Israel e dizia: olha, o rei da Síria está tramando atacar o exército em determinado lugar, em determinado ponto, em determinado lugar. E o rei de Israel se preparava para a batalha, e a palavra do Senhor disse que eles não passavam dos lugares aonde o rei da Síria o esperava. Tem momentos na vida da gente, irmão, que só Deus para nos livrar. Não tem como a gente fazer algo dentro das nossas condições humanas. A gente não sabe onde está o ataque do inimigo, a gente não sabe onde está as estratégias do diabo, a gente não sabe onde está a maledicência daqueles que tramam contra nós, a gente não sabe muitas das vezes o que acontece na nossa ausência, mas a palavra do Senhor diz uma coisa aqui: aonde tem profeta, homem de Deus e mulher de Deus, o povo de Deus não vai ser enganado em momento algum. Dá para você dar glória a Deus aí, igreja? Veja aqui, ó. Primeira estratégia, diga comigo, primeira estratégia. A estratégia era pegar de surpresa. Ela se desfalece de que maneira? Quem lembra? Deus revela o profeta. O profeta recebe a revelação, vai ao rei e diz: ei, dessa e dessa maneira, não passa ali. Quando isso acontece, a palavra do Senhor diz que o rei da Síria fica inquietado. Inclusive o texto que nós lemos aqui diz que ele chamou os seus oficiais e disse: hoje nós vamos fazer a reunião aqui. Eu quero saber quem é que está do meu lado e quem é que está do lado de Israel. Vamos resolver esse negócio. Porque tudo aquilo que nós tramamos, conversamos, aconselhamos, o capítulo 6, verso 8 diz que ele tomava conselhos com os seus oficiais. Tudo aquilo que nós colocamos como pauta a fazer, o rei de Israel fica sabendo. Que negócio é esse? Quem de vocês aqui está contra nós? E um soldado muito inteligente, né? Ele chega ali para o rei e diz: não, rei, coisa nenhuma, nenhum de nós estamos te traindo. O problema é que tem um profeta lá que sabe até o que tu comenta na tua câmara de dormir. Aqui, irmão. Até o que tu pensa, não sei como chega ao ouvido dele, é revelado a ele, é dito a ele, e não chega. O exército de Israel não passa, a gente não consegue atacar. Deixa eu te dizer uma coisa na abertura dessa mensagem: enquanto tiver homem de Deus orando, intercedendo pela sua vida, o diabo pode tramar de várias maneiras, ele não vai prevalecer, porque Deus está olhando para você e vai te livrar da mão do inimigo. Agora olhe bem para cá, meus irmãos. Diga assim: primeira estratégia. Não deu certo, não deu certo. A Bíblia diz que o rei da Síria faz o que? Desiste? Não, não desiste. Qual é o problema? O profeta. Então é o seguinte: pega alguns soldados e vai aonde esse profeta está, prende ele e traga na minha presença. Se é o profeta, então vamos calar o profeta. Calando o profeta, o povo vai se dispersar no meio da guerra. A palavra do Senhor diz que o exército da Síria vai aonde Eliseu estava. Eliseu estava acompanhado de um moço, seu moço chamado Geazir. A palavra do Senhor diz que ele se levanta pela manhã. Olhe bem para cá. E quando ele sai do lado de fora, onde eles estavam dormindo, o que é que ele vê lá? A Bíblia diz que Geazir e Eliseu viram, olhe bem para cá, o exército da Síria que havia cercado o lugar onde eles estavam. Diga assim: segunda estratégia. Se não pode calar o profeta, vamos perseguir ele. Está lá o exército da Síria. Na hora que Geazir vê o exército da Síria, está escrito na palavra do Senhor que ele fica atemorizado, desesperado.
Quem não se desespera em um dia comum, em um dia normal, acordar e ver seus inimigos ao seu redor? Agora olhe bem para cá. A palavra do Senhor diz que Geazi começa a se desesperar e clamar ao Senhor. Eliseu está no mesmo momento, e a Bíblia diz que Eliseu na hora começa a orar. Diga assim para o irmão que está do seu lado: na hora da tribulação, diga assim para ele: ora. O segredo está em orar, porque às vezes na hora da tribulação você só vê desespero, só vê os desafios, só vê os inimigos, e deixa de ver a providência de Deus na sua vida. A mensagem é: Deus proverá. Irmãos, a Bíblia diz que Eliseu ora e disse assim nas suas orações: olhe bem para cá, Deus, enquanto Geazi está tremendo, enquanto Geazi está desesperado, Eliseu disse: Deus, toca nos olhos desse moço, para ele ver o que eu estou vendo agora. Me ajuda no fundo aí, para ele ver o que eu estou vendo agora. Irmãos, e a palavra do Senhor diz que os olhos de Geazi se abrem, assim como os olhos espirituais de Eliseu, e ele continua vendo desafio, sim. Ele continua vendo os soldados da Síria, sim. Ele continua vendo os inimigos ao seu redor, sim. Mas a Bíblia diz que quando Deus toca nos olhos de Geazi, para que ele visse como Eliseu estava vendo, a Bíblia diz que ele viu carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Era Deus dizendo assim: ei, deixa eu te dizer uma coisa, para de olhar de maneira humana, para de observar e dizer só tem inimigo, só tem prova. Tem gente que é o dia todo dizendo: tem soldado da Síria ao meu redor, pastor, tem gente me perseguindo, pastor, tem desafios que eu não consigo vencer, pastor. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus vai arrancar as escamas dos teus olhos para te mostrar que os inimigos estão lá, mas o poder de Deus está do teu lado para te livrar de todo o problema. Levante a mão para dar glória a Deus essa noite, para adorar ao Senhor nessa igreja. Você pode pregar comigo? Me ajuda aí, meu irmão. Sacode a pessoa que está do seu lado aí e diga assim para ele: Deus hoje vai tirar as escamas dos teus olhos. Diga assim: você só está vendo o inimigo, mas hoje você vai ver a providência, 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 providência. O que falta para a nossa geração é visão, irmão. Só vê problema, só vê luta, só vê Geazi, ou melhor, só vê Ben-Hadad, só vê soldado da Síria, só vê perseguição. Pastor, o senhor pode mudar esse negócio? Eu não posso não, meu irmão. Geazi continuou vendo os inimigos, sim, mas ele viu que Deus estava mais perto do que os inimigos. Deixa eu te dizer uma coisa para você que não entendeu: Deus está mais perto de você do que a luta. Ele está te contemplando, está do teu lado. Segura nessa noite, porque Deus vai, aleluia, Deus vai sacudir você no meio desta assembleia. Às vezes é preciso Deus tocar nos nossos olhos. O problema não está no inimigo que está lá fora. O problema não está naqueles que nos perseguem. O problema está na nossa visão, irmão. A gente só consegue enxergar, só um pouquinho, a gente só consegue enxergar as lutas, só consegue chegar às tribulações. Irmãos, a Bíblia diz que os soldados da Síria vieram, sim ou não? E quando eles chegaram lá, quem entende de Bíblia, quem lê Bíblia, diga glória a Deus. A Bíblia diz, só baixa só um pouquinho o fundo. A Bíblia diz que quando eles chegaram lá, diga assim comigo: Deus cegou eles para que eles não vissem nem Eliseu e nem Geazi. A glória a Deus aí, irmão. Diga assim: segunda estratégia não deu certo. Soldados se conversaram com Eliseu. A Bíblia diz que eles conversaram com Eliseu, conversaram com Geazi. Eliseu conduziu eles para dentro de Samaria e eles não reconheceram o profeta.
chegou diante do rei Jorão. A Bíblia diz que quando eles chegaram diante do rei de Israel, aí eles reconheceram o profeta. Aí disse assim: ó, mata eles agora. Disse, não, manda eles voltar e dizer que aqui tem profeta de Deus. Pode voltar. Diga para Samaria que aqui eles não entram. Diga para Samaria que aqui é terra santa, meu irmão. Eu não sei qual é o Ben-Hadad ou o rei da Síria que está rondando a tua terra, rondando tua casa, rondando tua família, rondando teu filho, rondando teu marido. Deixa eu dizer uma coisa: perdeu na primeira vez, vai perder na segunda e vai perder na terceira também, porque o Deus de Israel vai prover para a tua vida a vitória que você precisa. Enquanto tu não entender que a tua vitória vem de Deus, vai continuar vindo os inimigos. Mas quando tu entender que a tua vitória vem de Deus, Deus vai tirar as escamas dos seus olhos e dizer: eu sou contigo, filho, no meio desse negócio. Irmãos, diga assim: segunda estratégia, não deu certo. Aí agora nós vamos chegar no corpo da mensagem. Porque como o rei da Síria não conseguiu tramar contra Israel ocultamente, porque Deus revelava ao, quem lembra? Revelava a quem? A profeta, irmãos. Ó. Como ele não pôde pegar o profeta, porque Deus cegou os soldados, o que é que ele faz agora? A Bíblia diz que ele pega todos os seus soldados, 100 e tantos mil soldados na época, e ele cerca a cidade de Samaria. Na vida da gente é assim, né, irmãos? Tem hora que a gente pensa que venceu a batalha, o inimigo está lá com a estratégia nova, né? E Jesus resolveu o problema e aí está lá. Eu pensei que no dia da revelação tudo estava resolvido. É interessante porque a Bíblia diz isso, ó, que quando o rei da Síria cercou Samaria, e a Bíblia diz que ninguém entrava e ninguém saía. E o que aconteceu com aquele povo? Ia morrer de fome, irmão, não tinha jeito. Eles estavam cercados. O rei Jorão, que era o rei de Israel, ele está andando pela rua. Esse cerco já tinha durado muito tempo. O povo já estava padecendo de fome dentro de Samaria. Aí a gente começa a olhar e dizer assim: cadê o Deus que revelava Eliseu? Cadê o Deus que cegou os soldados? Agora nós estamos cercados e padecendo de fome. A Bíblia diz que quando o rei começa a andar do lado de um muro, o rei, diga assim, o rei de Israel, Israel está cercado. Ele andando do lado do muro, ele vê duas mulheres gritando uma com a outra dentro de Israel. Aquelas mulheres saem e pedem ajuda para o rei. Ele diz: de onde eu vou acudir vocês? Estamos cercados da eira, do lagar, de onde? Mas diga o que é que tu quer, mulher. Aí uma delas disse assim, irmãos, ó, o pior discurso que o rei pôde ouvir naquele dia. Uma delas disse assim: o senhor sabe que a fome está grande, nós estamos cercados. Ontem eu e a minha vizinha, nós combinamos, eu tenho um filho, ela tem um filho também. Nós combinamos de matar o meu filho e comer. Fome, irmão. E hoje matar o dela e comer também. Só que ontem eu matei o meu filho e hoje ela escondeu dela. Quando o rei de Israel ouve isso, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes, porque era como se dissesse: Deus nos desamparou. E a Bíblia diz que ele faz algo, e aqui agora vai pegar, viu, pastor? Porque é um negócio que acontece nessa geração nossa, né? O rei de Israel vira e diz assim: olha, que amanhã me faça outro tanto isso que está acontecendo hoje. Se a cabeça de Eliseu estiver sobre ele, eu vou cortar a cabeça do profeta. Peraí, pastor, que negócio é esse? Quando o profeta estava revelando, ele era o profeta.
Quando o profeta chegou lá e disse: os inimigos estão aqui cegos diante da tua presença, ele era o profeta. Mas quando o negócio começou a cercar, aí quer arrancar a cabeça do profeta. É o problema dessa geração também, irmão. Enquanto você está recebendo os benefícios do homem de Deus, da mulher de Deus, você está lá dando glória a Deus, aleluia, afagando, batendo nas costas, dizendo obrigado, porque Deus te revelou, Deus te usou, Deus te instruiu, Deus me fez aconselhar, Deus me fez, através de você, me exortar. Mas quando as portas se fecham, aí a gente começa a atacar e dizer assim: não, o problema está na irmã fulana, o problema está na irmã ciclana, o problema está no pastor, no vice, nem fulano de tal. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido: o maior benefício que você pode ter no meio da luta é não atribuir a culpa a ninguém, é deixar Deus prover no meio do negócio, porque Ele resolve o teu problema. Escute isso aqui. Melhor só um pouquinho o microfone para mim, querido. Diga assim: terceira estratégia. Pergunta para o irmão que está do seu lado: e agora? Eu não sei qual as fases que você está passando na sua vida, e daqui a pouco eu vou aplicar essa mensagem. Mas a palavra de Deus diz que agora o rei manda cortar a cabeça do Tem gente que é assim, né, irmão? Profeta agora não vale mais de. Chegou lá os soldados na casa do profeta Eliseu. Olhe bem para cá. A palavra do Senhor diz que ele fecha a porta. Diz para ele: o rei mandou te buscar. A fome nos atacou. O rei da Síria está perto de destruir tudo, e a culpa é sua. Aí o profeta, impulsionado, diz bem assim: amanhã. Eita Deus do céu. Escuta aqui que eu vou dizer para vocês. Está sem comida, né? Está sem veste, né? Estamos cercados, não estamos? Amanhã, a esta hora, tem gente que ainda não entendeu, senão já levantava a mão para dar glória. Ele diz assim: amanhã, a esta hora, Deus vai colocar uma grande prosperidade na. Se prepara. Versículo 2 está escrito aí, ó. Está escrito aí, presta atenção para ver se você identifica alguém desse jeito, dessa natureza. Porém o capitão, cujo braço do rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, isso não pode acontecer. Já viu aquelas pessoas que desacreditam da promessa de Deus na sua vida? Nem se as portas do céu se abrir. É porque tem gente que quer entender milagre, né, irmãos? Deixa eu te falar uma coisa: milagre não se explica. Se explica, não é milagre. O problema nosso é que a gente quer entender o milagre de Deus na nossa vida. Deus está dizendo bem assim: eu vou renovar esse negócio essa semana, e a gente quer saber de que jeito. Deus está dizendo: é amanhã, esta hora eu vou mudar o quadro da tua situação. E a gente diz: eu duvido que ele pare de beber em 24 horas. Aí Deus está dizendo: tu vai ver se eu não vou fazer na tua vida. Eu vou chegar aonde você menos espera, na hora que você menos precisa, e eu vou fazer aquilo que você tanto necessita. Ah, não sei se você tem a coragem de Eliseu. Se tiver, sacode a pessoa que está do seu lado, diga: é amanhã, a esta hora. Diga para ele, irmão, porque vai virar profecia. Diga: é amanhã, meu querido, a esta hora. Deus vai prover aquilo que você precisa. Levante a mão para dar glória a Deus essa noite. Amanhã, esta hora. Ei, está preocupado com quem acredita ou com quem deixa de acreditar? Quer que o capitão disse? Ainda se Deus abrir as janelas do... Isso pode acontecer? É uma pergunta. Pode ou não pode, igreja? Se pode, levante a mão para dar glória a Deus, né? Ó, olhe bem para cá. A palavra do Senhor está dizendo aqui
que o profeta agora está posto à prova. Eita Deus do céu! Imagino, presbítero Clodoaldo, que naquela noite Eliseu não dormiu. Porque tem um negócio, meu querido, você não entende, você não entendeu ainda. Naquele tempo, se a profecia falhasse, o profeta morria. A guilhotina estava pronta para arrancar a cabeça dele, viu? E o que é que Deus estava fazendo, irmão? Deus estava dizendo bem assim: essa terceira estratégia merece um milagre ainda maior do que as duas primeiras. Amanhã eu vou tirar todo esse exército ao redor de Samaria. Você pensa que é brincadeira? Algumas pessoas chegam a dizer que aquele cerco durou 1 ano e 8 meses. Imagine 1 ano e 8 meses você cercado dentro de uma cidade sem poder sair para nada, sem poder comprar ou vender. É por isso que as mulheres estavam comendo uma filha da outra, ou filho da outra. Aquele milagre ali era algo extraordinário. Eu não estou falando de coisas simples, porque talvez tenha alguém aqui no meio de nós que está dizendo: o meu caso é muito mais complexo do que esse. Deixa eu te dizer, Jesus resolve também. A palavra do Senhor diz que a estava feita. Diga assim: amanhã, a estas horas. Irmão, olhe bem para cá. Eu imagino que naquela noite Eliseu não dormiu. Eu imagino que naquela noite as pessoas de Israel, de Samaria, pastor Zé Roberto, não dormiu. Eu imagino gente no meio da madrugada levantar, olhar aos arredores de Samaria e dizer: os soldados ainda estão lá. Cadê o Deus de Eliseu? Olha, Eliseu foi usado muito bem quando Deus revelou a ele tudo que o rei da Síria queria fazer contra o povo de Deus. Olha, Eliseu foi muito bem usado quando Deus cegou os inimigos da Síria diante da presença dele, de Geazi. Mas eu sinto muito dizer: agora não vai dar certo. É porque tem pessoas que, quando o milagre merece uma estratégia grande da parte de Deus, ele desacredita. Eu estou falando com pessoas aqui nessa noite que estão dizendo assim: não, meu caso não tem solução. Essa situação aqui na minha vida não tem como se resolver. Era o que as pessoas diziam naquela noite, levantando, olhando ao redor, dizendo: ainda tem soldado lá. Será se Deus vai mandar um meteoro do céu? Tem gente dizendo assim, né? Será se Deus vai mandar um fogo para consumir todos eles? Será se Deus vai tratar meus inimigos um a um? O que Deus vai fazer no meio desse negócio? Qual será a providência de Deus? A Bíblia diz que naquela época, irmãos, era lei, lei. Todas as cidades de Israel, do lado de fora da cidade tinha um lugar reservado chamado Arraial dos Leprosos. Diga assim: Arraial dos Leprosos. Este lugar era separado, porque quando alguém tivesse qualquer tipo de enfermidade, sangramento, secreção, coisas que estão descritas lá em Levítico capítulo 15, a lei mosaica determinava que essas pessoas fossem colocadas para fora da cidade. O Arraial dos Leprosos era o lugar mais triste que você poderia imaginar depois da morte. Irmãos, tinha pessoas que entravam ali jovem e padeciam até a morte naquele lugar. Pessoas que iam ali com enfermidades que não tinha mais solução, leprosos. Alguns chamavam o Arraial dos Leprosos Arraial dos Imundos. E se havia fome dentro da cidade, quanto mais dentro do arraial. Se o povo estava comendo um ao outro, filhos, dentro da cidade, quanto mais aqueles que estavam dentro do arraial dos... Tem historiadores, pastor, que diz que naquela época tinha 500 pessoas dentro do arraial dos leprosos. Mas sabe quantas sobraram lá? Quantas? Diga assim: 4 leprosos. A fome já havia matado praticamente todos. A madrugada está chegando, a palavra do profeta está de pé. E você talvez, se estivesse lá, faria a mesma pergunta que nós estamos fazendo aqui agora:
Qual a estratégia de Deus para resolver esse problema todo aí? Tem hora que a gente não quer entender, a gente quer buscar de Deus. Senhor, eu não sei como é que o Senhor vai arrumar meu casamento. Senhor, eu não sei como é que o Senhor vai arrumar essa situação do meu filho, da minha filha, da minha família. Senhor, essa situação do desemprego, eu já bati em tanta porta e eu não tenho noção de onde vai vir o meu milagre. Tem hora que a gente tenta entender e não consegue, vem para a igreja e diz Deus vai revelar, e Deus não revela. Tem hora que a gente vem para a igreja dizendo Deus vai falar comigo, e Deus não fala. Às vezes a gente bate de um lado para o outro e parece que não há solução naquilo que a gente precisa. Mas Deus falou, diga assim comigo, mas Deus falou. A gente dorme dizendo como será, de que maneira será, como vai vir. A Bíblia diz que Deus, olha irmãos, eu vejo Deus olhando, isso aqui é uma alegoria minha, eu vejo Deus olhando do céu para a terra e dizendo, eu vou cumprir o que eu falei na boca do meu filho Eliseu. Diga assim comigo, é amanhã. Se Deus, diga para a pessoa que está do teu lado, diga, se Deus te prometeu, descansa. Não, ele não entendeu não, diga assim, se Deus prometeu, descansa. Pode descansar, porque Deus vai arrumar a ferramenta secreta. Tem crente que está olhando para um lado para o outro. Será se vai ser fulano? Será se vai ser Beltrano? Será se vai ser desse jeito? Será se vai ser daquele jeito? Deus está dizendo, descansa, que eu vou usar quem você menos imagina. Vai chegar na hora que você menos pensa, e eu vou resolver esse negócio. Deus olhando, olhe para cá, Deus olhando lá de cima e dizendo, quem é que eu vou usar? Profeta? Vou usar não. Vou usar o rei? Também não. Rei estrangeiro? De maneira nenhuma. Tem gente que chora, né? Diz, meus parentes não fazem nada por mim. Não é não, querida, é porque Deus não quer usar ele, ponto final. Ah, mas a irmã fulana não fez nada por mim, porque ela não é a ferramenta de Deus para a tua vida. A ferramenta é a ferramenta, irmão. Deus olha lá de cima e diz, quem que eu vou usar para tirar os soldados da Síria ao redor de Israel? E ele vê lá de cima, diga assim comigo, 4 leprosos. Irmão, a palavra do Senhor está no texto, diz que esses 4 leprosos estavam conversando entre eles, ó. E a conversa era, e agora? Todo mundo morreu de fome, está morrendo de fome. Aqui, era 500, só sobrou 4. E eles estão conversando e eles estão dizendo assim, o que é que nós vamos fazer? E Deus olhando lá de cima, ó. O que é que nós vamos fazer? Meio de uma madrugada. Nós vamos ficar dentro desse arraial e morrer de fome? Olha só para cá. Nós vamos entrar dentro da cidade e pedir comida. Um diz assim, não pode. Você sabe que a partir do momento que a gente vem para dentro do arraial, só sai morto ou curado. Se um leproso entrasse dentro da cidade para pedir comida, era apredejado. Diga assim comigo, se eles ficassem, diga assim, a morte. Se fosse para dentro de Samaria, o que é que acontecia? A morte. Aí um olha assim, irmã Nayara, e diz assim, então eu tenho uma ideia. Vamos lá no arraial dos sírios para pedir comida a ele, nós já vamos morrer mesmo, aí. Se a gente ficar aqui, a gente morre. Se a gente entrar dentro de Samaria, morre. Então é o seguinte, nós vamos lá no arraial onde os sírios estão acampados. Eles não sabiam de nada que tinha acontecido. Diga assim comigo, a promessa estava no ar. Diga assim, amanhã, não esquece não, a essas horas. Aí o outro diz assim, peraí, se a gente ficar morre, se a gente entrar dentro da cidade morre, também não tem comida. Se a gente for lá nos sírios, vai que eles tenham misericórdia de nós, nos dê comida antes da gente morrer. Então o que é que a gente faz? Vamos nos no arraial dos sírios, para ver se eles nos dão alimento. Olhe para cá para você dar glória a Deus agora, viu? A Bíblia diz, está na Bíblia,
que os 4 leprosos começam a andar em direção do arraial do Sírio. Só que tem um negócio que aconteceu ali, irmão, que ninguém consegue explicar. A Bíblia diz que quando eles andavam, imagina um leproso andando devagarzinho, sem força, encurvado, se arrastando. Mas a Bíblia diz que quando eles andavam, olhe bem para cá, a terra estremecia como se fosse um barulho de um grande exército vindo em direção ao arraial da Síria. Pode dar glória a Deus aí, irmão. Como é esse negócio, pastor? Eles pisavam e a terra tremia. Você não está entendendo? Me ajuda nesse fundo aí, meu querido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Levante a mão para você dar glória a Deus aí. Deus vai usar a ferramenta que você não conhece. Aquilo que você acha que não é ferramenta de Deus é o que Deus vai usar. Seu problema é que você está olhando para o lado errado e Deus está olhando para dentro do arraial e dizendo: eu vou levantar fulano para sacudir a vida dele, para sacudir a vida dele. Está entendendo, igreja? Se está entendendo, levante a mão para dar glória a Jesus nessa noite. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: ei, tem promessa? Pergunta para ele: tem promessa? Diga assim: está esperando vir da onde? Deus está falando contigo que a tua promessa vai se cumprir, vindo de um lugar aonde você menos espera, porque Deus vai te surpreender na terra. Eles pisam e a terra barulho. Está escrito que os soldados da Síria se levantaram atemorizados. Diga assim: ferramenta secreta de Deus. Ferramenta secreta de Deus. 4 leprosos. Aleluia. É muito fácil a gente falar Deus proverá, mas a gente determinar a maneira que quer que Deus provenha. A gente diz Deus venha prover, mas a gente diz mas eu quero desse jeito. Deus diz: olha, eu vou cumprir minha promessa em tanto tempo, mas a gente quer determinar os caminhos e a direção para o Senhor. É preciso entender que quando Deus faz promessa, Ele cumpre do jeito dEle, da forma dEle, no momento dEle, da maneira que Ele determina, do que Ele deseja. E a Bíblia Sagrada diz que esses 4 leprosos andando perante o arraial. Meus irmãos, está escrito que os soldados da Síria diz: que barulho é esse vindo de lá dos hebreus? Porventura eles não alugaram o exército do Egito contra nós? O barulho que eu estou sentindo e ouvindo aqui é um barulho de um exército numeroso, mas não era só 4 leprosos sendo usados por Deus. Deixa eu te dizer uma coisa que o Espírito Santo de Deus está falando no meu coração aqui. Se você puder, me ajuda para ver se isso entra no coração desse irmão. Sacode ele, diga assim para ele: não precisa muita coisa não. Para Deus cumprir a promessa na tua vida, deixa Ele escolher a ferramenta dele, querido. Deixa, não precisa muito barulho não. Pode ser 4, quando começar a pisar, Deus vai estremecer a terra. Aleluia. Esses 4 leprosos estão andando, irmãos, e a Bíblia diz que os sírios abandonaram o arraial aonde eles estavam. Lê comigo aqui, ó, capítulo 7, 2 Reis, versículo 5. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado ao arraial, eis, quem está lendo aí? Eis que não havia ninguém lá. Dá para dar glória a Deus aí ou vai ficar olhando? Você entendeu o que é ferramenta secreta de Deus aqui? Agora olhe para cá, ó, versículo de número 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios
ruídos de carros e cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns para os outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Versículo 7 diz assim, pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer, deixaram, diga assim, as suas tendas, os seus cavalos, vai dando glória, os seus jumentos, prosperidade aí, e o arraial como estava, fugiram para salvar a sua vida. Olha para cá, olha para cá. Escuta isso aqui, o que é prosperidade e providência de Deus. O versículo de número 8 diz assim: chegou, pois, aqueles leprosos à estrada do arraial, entraram em uma tenda. Quem lembra da profecia de Eliseu se prepara para glorificar. E comeram e beberam e tomaram dali prata, ouro, vestes, e se foram esconder e voltaram e entraram outra vez na tenda, e ali tomaram também algumas coisas. Que é isso, pastor? Tinha prata, tinha ouro, tinha veste, tinha farinha na panela, tinha azeite na botija. Você está desconfiando que Jesus vai mudar o quadro dessa situação em poucos dias? Deixa eu te dizer uma coisa aqui, os 4 leprosos já estão caminhando, e a terra já está tremendo, e a estratégia do teu inimigo vai sair, porque o Deus de Israel vai pelejar diante da tua face. Agora olha isso aqui, quando Eliseu profetizou, quem lembra? Um dos chefes do exército disse o que, irmão? Quem lembra? Mesmo se Deus abrir as janelas não vai acontecer isso. A Bíblia diz que o profeta disse o que para ele? Tu vai ver com os olhos, mas tu não vai. Tem gente que tem que ver com os olhos sim. Porque os inimigos estão, a Bíblia diz que ele estava com o braço encostado no rei, era braço direito, mas eles têm que viver para ver. A palavra do Senhor diz assim, quando os 4 leprosos entraram dentro da cidade, disseram: o arraial dos sírios estão vazio. Você não entendeu? A Bíblia diz que o rei veio na frente. Diga assim: o rei veio na frente. Ele foi conferir, irmão, se era verdade. Foi conferir. Quando o rei chega no arraial da Síria, ele vê tudo aquilo que Eliseu tinha profetizado. Tinha ouro, tinha prata, tinha farinha na panela, tinha azeite na botija, tinha festa, tinha tudo. E a Bíblia diz assim, que aquele homem que diz que mesmo se Deus abrisse a janela do céu, aquele mesmo que Eliseu disse: tu vai ver com os olhos, mas não vai provar, ele chega junto do rei e ele olha, e ele contempla tudo aquilo que o profeta havia profetizado 24 horas antes. E a Bíblia diz o seguinte, irmãos: quando ele olha, que ele olha para trás, o povo já vinha assim, todo mundo com fome, passou por cima dele, ele morreu na hora. Viu com os olhos, mas não provou. Para viver milagre tem que ter fé em milagre, senão vai morrer, vai ver e não vai chegar até lá. Você não está entendendo? Fica de pé para você adorar nessa noite. Diga para a pessoa que está do seu lado: você não foi chamado só para ver, você foi chamado para provar da providência de Deus na tua vida. Eu vou dar um minuto para você dar glória a Deus aí. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Eu vejo Deus dizendo para crente aqui nessa noite. Deus está dizendo: ei, se prepara. Eu já estou incomodando pessoas sem você saber. Eu já estou levantando ferramenta que você desconhece, e eu vou resolver esse problema, porque eu sou o Deus da tua vida, eu sou o Deus da tua história. Tem alguém para louvar o Senhor nessa noite? Eu quero que você nessa noite, com muito carinho,
Eu quero que você nessa noite, com muito carinho e com a permissão do nosso pastor, o pastor Roberto, eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado, nos olhos dele, se você puder, e diga assim para ele: Deus, não diga Deus, tem uma ferramenta secreta para você. Tem alguém para louvar Jesus? Deus tem uma ferramenta secreta para você aqui hoje, viu? Se prepara, porque Deus vai te surpreender por esses dias. Está pensando que Deus esqueceu de você? Esqueceu coisa nenhuma. Está pensando que a promessa não vai se cumprir? Vai se cumprir sim. E eu quero orar pela sua vida hoje aqui nesse lugar. Aonde você estiver aí agora, eu quero orar pela sua vida nesta noite. E eu quero ministrar sobre a sua vida o renovo do Espírito Santo, porque talvez você chegou aqui tão desacreditado. Está dizendo, pastor, eu já vi Deus me defender na primeira estratégia, como o senhor falou. Eu já vi Deus defender na segunda estratégia, como o senhor falou, pastor. Mas eu estou como Israel, eu estou cercado, eu estou cercada, pastor. Eu até venho na igreja, eu vejo profecias dizendo que Deus vai resolver meu problema, e eu me sinto cercado, oprimido, pastor. Parece que dessa vez as forças dos meus inimigos têm sido maiores do que eu. Deixa eu te dizer uma coisa: tem ferramenta secreta sendo preparada sem você saber. Deus está levantando pessoas nas escondidas, e quando você menos espera, só vai começar a tremer o lugar, e vai vir gente correndo dizendo: eles saíram, e Deus está renovando a sua vida. Você crê? Quem crê, diga glória a Deus aqui. Então feche os teus olhos nessa noite e olhe comigo nesse lugar. Eu quero que você nessa noite fale com o Senhor nesta hora. Comece a dizer para Ele: Deus, eu, Senhor Jesus, me sinto talvez da mesma forma, mas eu sei, Senhor, que tem ferramenta preparada. Eu sei, Senhor, que tem pessoas que o Senhor está usando que eu ainda não conheço. Jesus está falando com crente aqui nessa noite. Deus está despertando pessoas aqui nesse lugar. Pessoas que receberam promessa, mas estão desacreditando. Pessoas que receberam promessa, mas deixaram de crer. Pessoas que foram chamadas por Deus para viver um milagre, mas acham que não tem mais saída para o teu problema. Jesus vai renovar você, e Deus vai mudar toda essa situação. Glória a Deus. Se você pode, ore comigo e louve a Jesus nessa noite. Eu quero orar por você nesse lugar. Soberano Deus e eterno Pai, eis aqui a tua igreja, a tua noiva, Senhor Jesus. Senhor Jesus, tem pessoas aqui que estão dizendo: meu Deus, parece que os inimigos dessa vez venceram. Eu venci a primeira fase como Eliseu venceu. Eu venci a segunda fase, mas agora eu sinto que parece que não tem mais jeito para o meu problema. Deixa eu dizer para você, meu querido, nessa noite Deus vai começar a sacudir toda a estrutura da tua vida. Deus nessa noite está tirando pessoas que você menos imagina para colocar diante de você, para mudar toda essa situação, para trazer um norte, para levar você a viver uma experiência com Deus nunca vivida na face da terra. Há um tempo de prosperidade, há um tempo de providência. O tema dessa campanha é Deus proverá. Talvez você está esperando essa providência de tantos lugares, mas Deus está dizendo para você: esta providência está chegando de onde você menos imagina. Se você pode, eu vou dar um minuto para você orar a Jesus aí. Eu vou dar um minuto para você falar com Ele nesse lugar, porque o Espírito Santo de Deus está vivificando você nessa noite. Seja avivado por esse Espírito e tenha a sua vida renovada neste lugar, porque o Senhor está levantando pessoas. Deus está levantando leprosos, talvez pessoas que você menos imagina, e Deus vai surpreender você por esses dias. Você dá para você dar glória a Deus aí? Oh Espírito
Espírito Santo de Deus. Minha fé será, Oh, aleluia. recompensada, e o meu Deus não falha, não. Eles vão ter que sair de lá. Eles vão ter que sair e bater retirada. Não vivo pela vida, Por mais que isso dura tanto tempo, eu vivo pela fé. por mais que isso demora meses, eles vão ter que sair de lá, porque Deus vai prover. Está chegando o reforço que você precisa. Está chegando a vitória que tanto você tem sonhado. O Espírito Santo de Deus nessa noite está dizendo para você: aguenta mais um pouco, porque vai chegar. Se eu falei, descansa. Oh, Espírito Santo de Deus, apresentamos a tua igreja nesta noite, Senhor. Ministramos a bênção do Senhor impetrada através dessa palavra, Senhor. Que ela alcance o coração de cada um que estão aqui, Senhor. E que todos nós possamos ser, meu Pai, testemunha de que o Deus de Israel se levantou para dar vitória à sua igreja. Se você pode, levante a sua mão e glorifica a Ele bem alto nessa noite. Oh, aleluia. Deus abençoe, meu Pai.